crescer. Então, assim, ó, e isso tem pesquisa, né, dos homens morando com as mães cada vez mais, saindo de casa cada vez mais tarde, quando saem de casa, né, enfim, mas essa é uma outra discussão, né, porque também eu vejo, e é isso que eu tô falando pra vocês, eu vejo as mulheres carregando uma relação nas costas, se vitimizando e, ao mesmo tempo, deixando essa relação pesada, às vezes até com muita agressividade, porque já vem de várias relações que fizeram sofrer. E eu vejo os homens que também não têm maturidade suficiente para pegar a mulher e falar assim, escuta, isso que você tá fazendo não tá legal, né? Que eu acho também que o papel do casal, né, da relação, é ajudar o outro no crescimento, né? É acordar para, tipo assim, acorda pra vida, olha o que você tá fazendo. Então, assim, se você gosta da pessoa, se a pessoa vale a pena, tô falando tanto do lado quanto do outro, mostre pra ela que algumas atitudes dela não estão sendo saudáveis pra relação. Né? E eu acho que a gente não faz isso. As pessoas, elas engolem, né? Ou fica parado aqui no cérebro, tudo que ela tá pensando. Ela sabe que ela não gostou desse comportamento, ele sabe que não gostou, mas ninguém fala nada, né? Então, eu trabalho muito pouco com casal, mas eu tô tendo sucesso com alguns casais que eu tô trabalhando, e até as pessoas às vezes chegam separadas e acabam voltando. Olá! As pessoas acabam voltando e elas se dão conta que foi por falta de comunicação, porque não souberam se comunicar, porque não souberam falar das suas necessidades, das suas angústias, não souberam falar daquilo que incomodava no outro. Então, acho que está faltando a gente aprender a conversar também. Pessoal, já é 21h43, eu achei que a gente ia ficar só meia hora, mas a gente se estendeu mais. Deixa eu só falar um pouco das tecnologias de gênero, que tem a ver com tudo que a gente vê na televisão. Eu costumo dizer que ao invés de queimar sutiã, a gente deveria ter queimado os contos de fada, né? Quem concorda comigo dá coraçãozinho, por favor, porque essa história de príncipe encantado, de princesa encantada, isso não existe, né? Nem no conto de fada, né? Então, assim, ó, a gente vê a novela, a gente vê o filme romântico, a gente vê as historinhas, a gente vê e a gente fica, né? E aquilo a gente alimenta no nosso cérebro, né? A gente alimenta que aquilo realmente vai acontecer. E, na verdade, não é isso. Eu falo um pouco com relação da psiquiatria também, daí eu vou falar de uma coisa assim, ó. Que até na psiquiatria, essa diferença de gênero, como que se constrói um homem, como que se constrói uma mulher, ela ajuda para fazer o diagnóstico. Pasmem vocês, se vem um cara no consultório de um psiquiatra, certo? E ele diz assim, olha, estão dizendo que eu tô com depressão, não consigo sair da cama. Um dos sintomas da depressão é chorar muito. Homem chora muito? Sim ou não? Não. Né? Então, percebam que é uma construção de uma sociedade. Se o homem não chora muito e não dá nem para diagnosticar ele, às vezes, como depressão, porque ele não tá chorando muito e ele não mostra o sentimento dele, será que numa relação ele não tá fazendo a mesma coisa? Será que numa relação esse homem também não tá sofrendo? Ou quando termina, ou quando é terminado, quando terminam com ele. Então é só isso que eu quero que vocês entendam, assim. Que existe essa construção e a gente precisa entender disso. E outra coisa, a questão da virilidade cobrada do homem, desde que ele é pequenininho, né? Então assim, homem não chora, prendo as suas cabritas que o meu bode tá solto. Então a criança não sabe nem direito o que essa história significa, mas ela sabe que ela tem que correr atrás das cabritas. Não é assim? O bode tem que correr atrás das cabritas e ponto. Então assim, é uma construção também. Ele também foi ensinado a correr atrás, sabe? A ter interesse por várias mulheres. Então, a gente também tem que entender que, culturalmente, nós nos fizemos desse jeito. E para a mulher é isso que a gente estava falando lá atrás. E a questão da sexualidade, né? Broxou, meu Deus do céu. Coitado, ele não tem esse direito. Ele tem que ser o macho alfa. Então, também é uma responsabilidade muito grande. Porque assim, ó, gente, se ele tá desempregado, se ele tá deprimido, se morreu alguém da família, o cara não pode, né? Então, a gente também tem que entender o outro lado. Eles também têm uma manutenção aí de um caráter de macho que também não é fácil. E a questão que é o que mais pega eles também no relacionamento, é a questão deles serem a pessoa responsável por sustentar a família, né? Então, isso na verdade lá antigamente, eles são os provedores. Então, para o homem é muito difícil uma mulher já prover a sua casa, sabe? Então, essa é uma outra questão que a gente também tem que ficar pensando. As mulheres hoje, a maioria delas, pelo menos, trabalham, têm o seu sustento, e para o homem, ele se sente mais homem quando ele faz isso, né? Não todos, porque hoje em dia já mudou bastante. E a mulher, o que foi, né?
A mulher é a questão na psiquiatria, né? Da tarefa doméstica, então ela chega às vezes pro consultório, né? Eu não aguento mais a rotina, porque eu que tenho que cuidar da casa, eu que tenho que cuidar do filho, eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que lavar roupa, eu que tenho... Então, assim, essa canseira, né? A questão da falta do romantismo, sabe? E percebam que são duas coisas totalmente diferentes. A queixa dela não é a queixa dele. Então a gente está falando o quê? De gêneros distintos, mas construídos socialmente dessa forma. Tanto é que hoje a gente já tem os homens que limpam a casa, que ficam em casa também, cuidando de filho. Então tá mudando, que bacana. Mas por mais que mude, existe, né, uma fundação cultural aí que ainda não está dissolvida, né, dos preconceitos aí antigos. E eu acho que é isso. Os delírios eu achei muito bacana. Os delírios nos consultórios... Ai, que bacana. Os delírios nos consultórios psiquiátricos é bem interessante, porque assim, isso eu já vi, né? Em alguns momentos, quando eu tive com algumas psiquiatras, e elas trouxeram estudo de caso, e elas filmaram e trouxeram estudo de caso. Olha o delírio da mulher no distúrbio bipolar. Ei, mulher de potencial. Isso, entra lá o distúrbio da mulher na bipolaridade, no transtorno bipolar, o delírio dela é assim, ó, eu sou namorada do George Clooney. O Obama, ai, não para de ligar pra mim. Esse é o delírio da mulher. Percebam que o homem, quando ele delira nos hospitais psiquiátricos, ele delira assim, ó, não, mas eu sou trilhardário, eu tenho um avião que daqui a pouco vai me buscar. Então, olha a diferença. A mulher se empodera com um cara bacana. Então, olha o que ela fala. Eu sou namorada do George Clooney. Eu sou namorada do nananã. O cara se empodera por ele mesmo. Deem coraçõezinho se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Por que eu tô falando de hospital psiquiátrico, de delírio e tudo mais? Eu quero que vocês entendam que os hospitais psiquiátricos, eu costumo falar assim, a loucura que tá lá dentro, tá aqui dentro, tá? Sorte que já foi fechado muitos hospitais, porque eu vou ser bem sincera pra vocês. Muitas das queixas das mulheres dos hospitais psiquiátricos de 20 anos atrás é a queixa de hoje em dia. As famílias, só que, claro, tinha uma situação diferente, porque as famílias pegavam, levavam essa mulher e internavam, né? Hoje em dia a gente não vai deixar que ninguém interne a gente, ou se a gente for, vai ser de camisa de força, né? Mas, enfim, mas a queixa era essa, muito trabalho, o homem não ajuda a cuidar, o homem não trata bem, né? Então, assim... Agora, por que eu tô falando dessa questão do empoderamento? O empoderamento da mulher tá no outro. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu tenha um emprego bacana, que ganhe legal, se eu não tenho um homem do meu lado, eu não sou poderosa. E o homem não. Se eu for poderoso, eu sou poderoso. Se eu tiver uma mulher do lado, que bom, que bacana que eu tenho uma mulher. Não que não seja projeto de vida deles, eu não tô falando disso. Eu tô falando de uma condição interna, de se sentir inteiro. Eu me sinto inteira enquanto mulher se eu tiver uma família. O homem se sente inteiro se ele tiver poder, se ele for viril, né? Então, a gente tem que entender esses gêneros para poder entender como que essa relação funciona. Porque às vezes eu tô sofrendo por uma dor que o outro nem entende. Ele não sabe nem do que eu tô falando, né? Porque não passa, né? Essa história, essa questão da carência das mulheres... Porque foi construído desse jeito, né? A gente abdicou daquilo que é nosso. Um dos primeiros comentários aí, eu achei bem bacana. Ah, eu dou demais, né? Eu fico vazio, eu dou pro outro. E pensa, mas por quê? Né? Claro, meninas, né, e meninos, teve essa construção, mas não é o fato de ter tido essa construção que hoje a gente não pode mudar. E somos nós que precisamos mudar. Então, assim, fechando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, né? A gente já falou dessa questão da sociedade, que a mulher tem que casar, né? Ficou encalhada, tem problema, tá solteira, isso tudo a gente já falou. Então, assim, ó, eu quero fechar pedindo para os homens que estão aí, para que eles entendam um pouquinho mais, né? Se tem homem aí, dá coraçãozinho, porque eu acho que tinha homem aí perdido. E se não tem, as mulheres que estão aí, por favor, converse com os homens, para que eles possam entender um pouquinho mais a respeito de relacionamento. Do por que a mulher é mais carente, isso é uma construção, às vezes, sabe? Não é, ela é fraca, não tem a ver com fraqueza, sabe? Por que ela quer tanta atenção? Por que ela tá com tanta dificuldade de arrumar homem? Vocês que são homens, ou vocês
meninas aí que têm irmãos, pais, amigos e tudo mais, conversem a respeito disso. O que está acontecendo com os homens? E o que está acontecendo com as mulheres? Então, acho que tem que ser dos dois lados, certo? E mulheres, tentem olhar por essa perspectiva para o homem, né? Que ele termina uma relação, mas ele tem que continuar sendo o garanhão, o pegador, porque isso é cultural. Então, vamos começar a conversar, sabe? Dificilmente você vai ver um cara entrando no bar e falar, pô, né, tô apaixonado, ou tô de fossa. Agora, mulher, a gente entra em qualquer lugar já abrindo o nosso coração, né? Ai, tô triste, terminei, né? Então, é uma construção natural, né? Só que é da nossa sociedade, só que a gente pode mudar. E de que jeito que a gente muda? Conversando, falando para os homens. E é isso que eu faço com os poucos casais, porque eu não trabalho, não abro para terapia de casal. Eram pessoas que eu atendia individualmente e eu atendo essas pessoas agora porque eu atendia individualmente eles. Mas é muito bacana porque eu coloco um na frente do outro, porque eu escutava eles separadamente. Parecia assim que eu estava falando com dois planetas. Eu falei assim, escuta, mas isso que você está falando, ele sabia? Aí eu pergunto pra ele, você sabia que ela sentia isso? Não. Aí eu coloco os dois pra falar. Gente, é uma coisa muito bacana, sabe? Então, vocês que têm um relacionamento, se abram, falem do que vocês estão sentindo. E a gente sempre começa uma conversa não dizendo assim, você tá errado. Você fala assim, ó, a hora que você faz isso, eu me sinto desse jeito. Isso é uma educação psicossocial, assim, sabe? É uma educação que a gente tem que ter de aprender a falar, uma reeducação, de aprender a se comunicar. Então, falem para as pessoas o que vocês estão sentindo com o comportamento dela. E não acusem, não cheguem acusando. Isso faz uma grande diferença. Então, eu quero muito agradecer, né, as pessoas que entraram, que saíram, que ficaram. Meu primeiro Periscope, então quem esteve aí foi um marco para vocês e para mim, né? Vocês foram o meu marco, na verdade, né? Quem não viu, assiste de novo, porque fica 24 horas no ar. O meu e-mail, alguém pode anotar aí, acho que alguém ficou com o meu e-mail, se puder digitar de novo, é Simone Dreyer, aqui, Simone Dreyer, @yahoo.com.br, certo? Então, se alguém puder escrever, por que esse e-mail? Porque tem um e-book, quem não tem pode pedir, eu sou psicóloga. Quem quiser esse e-book de relacionamento, tanto homem quanto mulher, pode pedir que eu vou estar enviando, certo? E eu vou estar avisando quando que a gente se encontra de novo para a gente poder discutir o restante do e-book. Então, como vocês vão me pedir por e-mail, eu vou ter o e-mail de vocês e por esse e-mail eu vou estar disparando o dia que a gente vai fazer um outro Periscope. Talvez seja no domingo, talvez eu acho que é importante a gente manter uma periodicidade, então talvez todo domingo às 9 horas da noite, a gente vem para discutir isso. Eu quero discutir livros com vocês, capítulo, artigo. Eu estou escrevendo um artigo bem bacana. Quero estar distribuindo para vocês e falar a respeito desse artigo. Eu vou estar num outro canal, vou estar dando link. Ai, obrigada, viu, Ana? Isso, simonedrera@yahoo.com.br. Meninas e meninos, assim, tiverem dúvida, alguma coisa sobre relacionamento que eu puder ajudar, né? Tô à disposição. Minha agenda tá super apertada, então pode ser que não seja na mesma hora que eu vá estar respondendo, mas eu respondo. Tá? Tô precisando, então aí, ó, Fernando, manda uma mensagem, o que eu puder te ajudar, dá alguma dica, alguma coisa assim, sinta-se à vontade, o que eu puder ajudar. E eu vou estar desenvolvendo bastante material que fala sobre relacionamento, certo? E que bacana, né? Eu acho que o Fernando era um homem, não sei, porque às vezes a foto, né? Que bacana um homem falando sobre relacionamento, que tem dificuldade também. Ai, Ana, então, ó, faz a gentileza de mandar de novo, printar. Imagina, Ana, eu que agradeço. Simone Dreyer, Dreher, @yahoo.com.br. É do mesmo do conhaque lá pra quem quer saber, tá bom? Eu acho que a Nick entrou. A Nick, é você? Nikita? Se for, me manda um beijo, Nikita, que eu tô mandando outro pra você. Depois você vê que eu já tô saindo, tá? Fernando, você conseguiu anotar? Simone Dreyer, Ó, veja se você consegue ver, Fernando. Conseguiu? Aqui. Deu pra ver? Isso, printou, né? Bacana. Então, é isso. Imagina, não tem de quê. Beijo pra vocês. Quem chegou agora, começa a assistir, que a gente tem quase 1 hora aí de fala, certo? Espero que, de alguma forma, tenha ajudado todos vocês. Um beijo, bom domingo e uma excelente semana para todos nós, tá bom?